Quero convidar você a transformar a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, Gênesis, Apocalipse. E hoje nós vamos ler o capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Nós já estamos aí partindo para o final do livro, passamos da metade para o final. Samuel tem 31 capítulos na sua primeira carta, primeira carta no primeiro livro de Samuel. E a Bíblia ela contém 66 livros. Já lemos uma boa parte, hoje é o dia 141 da nossa leitura. E convido você a ficar até o final, caso você ainda tá aqui pela primeira vez, ainda não leu nenhum dia, você tem a playlist aqui. Eu vou te fazer você acessar, através de um card, você consegue acessar então a playlist desses 141 dias de leitura. E se você perdeu algum dia de leitura do dia anterior, por exemplo, você também, aqui no final do vídeo, vai conseguir acessar. Nós estamos vendo então a história da instituição do primeiro rei, o rei Saul, aqui no livro de Samuel, e pela falta da obediência do rei a Deus, então o rei vai ser substituído por Davi. E está havendo uma grande inveja, um ciúmes causado no coração de Saul. E Saul está querendo matar Davi. E por incrível que pareça, o Jonatas é o filho do rei Saul. Ele está ajudando Davi. E isso você vai ver no dia, na leitura dos dias anteriores. E a gente está continuando, a gente vai ver o desdobramento dessas histórias. Então convido você a abrir a sua Sagrada Escritura e ler capítulo 21 em diante. A gente vai ver que Davi foge de Saul. Já isso aconteceu, que a própria esposa de Davi, que é filha de Saul, vai ajudar então Davi também fugir pela primeira vez. E aí a história segue assim, versículo 1 de capítulo 21. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém porque eu estou aqui. Eu disse a meus homens aonde podem me encontrar depois. Agora o que tem para comer? Dê 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu, nunca permito que meus homens toquem mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagem comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que era colocado diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinha sido substituído por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estavam lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tinha tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias,
o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Os oficiais de Aques, porém, disseram: Não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aques, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas, deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: Precisavam me trazer um doido? Temos doido suficiente por aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, os seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, os outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: Por favor, permita que meu pai, minha mãe, morrem aqui até que saiba que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais sob a tamargueira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou aos seus oficiais: Escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seus exércitos? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim, sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: Quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimileque, filho de Aitube. Aimileque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe o alimento e a espada de Golias, o filisteu. Versículo 11, capítulo 22, o massacre dos sacerdotes. Então o rei Saul mandou chamar Aimileque e toda a sua família que serviu como sacerdote em Nobe. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: Escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimileque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e a espada? E uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, e nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: Certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou à sua guarda pessoal: Matem esses sacerdotes do Senhor.
pois eles são aliados de Davi, e conspiraram com ele. Saibam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar o sacerdote do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-o você. E naquele dia Doeg o edomita atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou, fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia. Quando vi Doeg o edomita naquele dia, sabia que ele contraria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa que quer matar nós dois, comigo você está seguro. Eu protegerei, pois a mesma pessoa que quer matar nós dois, comigo você está seguro. Capítulo 23, Davi protege a cidade de Keila. Um dia Davi recebeu a notícia que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui, em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul, e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou, e o Senhor, do Deus de Israel, ouviu que Saul planejava vir destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouviu? O Senhor Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e aos meus homens a Saul? O Senhor respondeu: sim, entregarão. Davi se esconde no deserto. Versículo 13. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram para Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas regiões montanhosas de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais encontrará você, será o rei de Israel. Eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Sif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, nas colinas de Aquilá,
no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e encontraremos e entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está. E quem ouviu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubra o esconderijo dele e volte quando estiver certeza. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu encontrarei. Mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha. Permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. E Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-lo, chegou uma mensagem urgente para o rei informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Assim acabamos a leitura de hoje, né? A grande fuga e a ira, né, de Saul querendo de qualquer forma pegar Davi, e a grande matança, né, dos homens escolhidos para servir a Deus, os sacerdotes, o massacre de 85 sacerdotes, além das famílias. Davi fez isso, né? Saul fez isso por conta da maldade instalada no coração. Quero convidar então você a orar juntamente comigo por mais esse dia, né, de leitura das Sagradas Escrituras. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradecemos por mais um dia e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. O Senhor nos sustentou até aqui, nesses 141 dias de leitura ininterruptas, Pai. Graças ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá as suas sagradas escrituras em nossa língua para lermos e compreendermos. Ajude a termos entendimento e que as suas palavras sejam gravadas em nossos corações e mentes. Ajude a sermos praticantes daquilo que o Senhor nos escreve e sermos obedientes. Ajude-nos, Pai, a não cair nas tentações deste mundo e nos livre de todo o mal, Pai. Nós te agradecemos e pedimos as suas bênçãos divinas para que nós continuemos, Pai, a ler toda a Escritura. Abençoe as pessoas que aqui passam, leem, e que elas possam ser abençoadas com essa leitura diária. Atenda às nossas necessidades, Pai, se for assim da Tua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui acompanhando. Você que está fiel, né, a esses 141 dias de leitura. Tem acompanhado todos os dias. Que Deus possa te abençoar. Obrigado, então, porque você se mostra e dá importância para as palavras, né, que nós estamos lendo e acompanhando no nosso dia a dia.
que as palavras de Deus possam nos criar fé em nós e possamos aplicar as palavras do Senhor em nossas vidas. E você que ficou até aqui o final e ainda não acessou ou perdeu algum dia de leitura, vai ter um card aqui na tela que você clica e você acessa a toda, né, a playlist de todos esses dias. Também tem um card do dia da leitura anterior, caso você perdeu. E eu convido você que ainda não é inscrito no canal a clicar na minha imagem aí no meio, se inscrever e ativar o sininho. Na descrição desse vídeo você tem uma área de membros, onde você pode assinar e acompanhar de forma mais organizada, além das bônus que você tem para poder compreender a palavra. E se você ler 80%, você vai ganhar um certificado e também eu vou enviar livros para a tua casa de minha autoria. Bom, se Deus assim permitir, continuaremos com a leitura amanhã do dia 142 e a gente vai ver o desdobramento da história de Davi e Saul. Vamos ver o que vai acontecer nessa história tão interessante, né? E que nos traz ensinamento para nós. Que Deus te abençoe e fique aqui conosco. Continua firme e fiel nas leituras diárias.